Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos das profecias da Bíblia. Esta é a série O Grande Conflito e o tema de hoje é o livro que revela tudo. Aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 3, lemos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amigo, vivemos exatamente num tempo em que o grande conflito entre o bem e o mal se intensifica cada vez mais. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a base, é o livro-chave para nos mostrar exatamente em que posição devemos estar, que posição tomar nesse grande conflito. Por exemplo, para que você seja bem-sucedido e seja vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal, é preciso conhecer algumas coisas importantes sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, num período de aproximadamente 1.600 anos. Ela já foi escrita originalmente em 3 línguas, na língua hebraica, na língua grega e na língua aramaica. E esse sagrado livro tem como autor o nosso Deus. Ele deixou esse sagrado livro para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade e para que pudéssemos também saber a revelação dele para a nossa vida nesse contexto da luta entre o bem e o mal. Me acompanhe agora que eu tenho algo muito importante a te mostrar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada está subdividida em 5 pequenas partes. A primeira parte é história, a segunda é poesia, a terceira profecia, a quarta evangelhos e a última cartas. Vamos analisar uma a uma. Por exemplo, história. Os livros históricos da Bíblia começam em Gênesis e vai até o livro de Esther, incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. A parte histórica da Bíblia, aproximadamente 90% do que está escrito lá se entende como se lê. E apenas 10%, mais ou menos, foi escrito numa linguagem simbólica profética. Então, entenda bem, a parte histórica da Bíblia são os livros que registram a história da criação, a história de Adão e Eva, a história da queda, a história de Davi e Golias, de Sansão e Dalila, do povo de Israel, os livros históricos. Esta é a primeira parte da Bíblia. A segunda é poesia. A poesia são livros que foram escritos numa linguagem poética. Por exemplo, eu tenho aqui Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, ou seja, Cântico dos Cânticos. E também o livro de Eclesiastes. Esses livros são poéticos. E de todos eles, a poesia mais conhecida se encontra nos Salmos, que é o Salmo 23. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os livros poéticos. Destes, aproximadamente 85% do que está escrito lá se entende também como se lê. E aproximadamente 15% é numa linguagem também simbólica, figurativa. A terceira parte é a parte da profecia, que envolve o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. A parte profética começa em Isaías, vai até Malaquias e, repito, inclui o Apocalipse e também o livro de Daniel. Esses livros proféticos são os livros que apresentam de forma mais clara e de forma bem contundente esse grande conflito entre o bem e o mal. Entendeu? E aqui é bom que você preste muita atenção, eu tenho aqui as informações bem atualizadas sobre tudo isso. Por exemplo, o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de se entender. E também o livro de Daniel. Mas existem outros livros proféticos, como acabei de mencionar a você. Esta é a terceira parte da Bíblia. E 95% da profecia não se entende como se lê. Veja, os livros históricos e poéticos, se você ler nesses livros, água é água mesmo. Se você ler mulher, é mulher mesmo. Vento também é isso mesmo. Ou seja, se entende como se lê. Mas na profecia não se entende como se lê. Água significa outra coisa, mulher significa também uma outra coisa, e assim sucessivamente. A quarta parte da Bíblia é a parte dos evangelhos. Os evangelhos são 4,
Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros narram a vida de Jesus desde o seu nascimento, também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, e falam ainda da volta de Jesus. No caso dos evangelhos, 85% deles se entende como se lê, e aproximadamente 15% é o que a Bíblia apresenta como parábolas, são as parábolas. E a última parte, as cartas, ou epístolas, que começam em Romanos e vai até Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, é o outro Judas. Assim, nós temos as 5 partes da Bíblia. Pensa comigo e me acompanhe no raciocínio agora. Esse raciocínio das 5 partes da Bíblia, eu penso que é a mais importante para que você entenda exatamente o que é e como entender a Bíblia Sagrada. Voltemos o nosso pensamento um pouquinho para a parte histórica. A parte histórica da Bíblia, os primeiros livros especialmente. Esses livros são fundamentais, porque na verdade lá no começo, em Gênesis, especialmente, também Êxodo, especialmente esses dois, eles narram para nós o início desse conflito. E se você ligar Gênesis e Êxodo com o Apocalipse, vai perceber que esse conflito entre o bem e o mal começou no céu, Apocalipse 12, versículo 7. Depois, a parte poética vem trazendo mensagens de esperança, de conforto e de segurança. Depois nós temos as profecias, que eu vou falar por último. Vamos agora para os evangelhos, que são 4. O caso dos evangelhos é um caso muito interessante, porque 85% deles se entende como se lê. Pensa comigo o seguinte, Jesus estava andando e encontrou um homem cego, ok? Colocou a mão sobre ele e disse, vê, e o cego viu. Eu pergunto, isto é simbólico ou isto aconteceu de fato? Com certeza, aconteceu de fato. Pense num outro acontecimento. Jesus estava caminhando, encontrou um paralítico e disse a ele, que queres que eu te faça? E o paralítico disse, Senhor, eu quero ficar bom, eu quero andar. E Jesus então diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou e andou. Isto é simbólico ou é literal? Com certeza é literal, porque isto aconteceu de fato. Agora pense de outra forma. Jesus disse certa ocasião, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Eu pergunto, você é uma ovelha? Claro que não, você é uma pessoa, tem 2 pernas, 2 pés. Uma ovelha tem 4, não é verdade? Então você não é uma ovelha, mas Jesus disse que você é uma ovelha e disse que ele é o pastor. Aí você tem uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa. Jesus também mencionou e advertiu com respeito ao trigo e o joio. O trigo são as pessoas fiéis e o joio são as pessoas infiéis. Aí você percebe uma outra linguagem simbólica. É claro que você não é trigo e você também não é joio, mas estas palavras revelam a característica ou as características daqueles que são fiéis e daqueles que são infiéis. Assim você percebe que os evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% não se entende como se lê. São as parábolas. E as cartas também. As cartas ou as epístolas, 90% se entende como se lê e 10% não. Mas o mais interessante está ligado à profecia. As profecias da Bíblia, elas foram escritas numa linguagem simbólica, especialmente o Apocalipse, o livro de Daniel. São carregados de simbolismos e isto é algo que preocupa muita gente. E há muitas pessoas que não gostam de estudar a profecia porque não entendem. Vamos observar algumas coisas da profecia. Abra sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha aqui também para dar um exemplo. Vejamos Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Aqui diz, abriu a sua Bíblia? Ok? Então vamos ler. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Percebeu alguma coisa diferente? Se você não percebeu, eu vou ajudá-lo. Aqui diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Primeiro problema, a terra é quadrada? Ou é retangular para ter 4 cantos? Não, a terra é redonda. Ela não tem 4 cantos. Ora, se não tem 4 cantos, por que o Apocalipse fala que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra? Percebeu? A profecia não se entende como se lê. E mais, diz que os 4 anjos estavam segurando os ventos. Será que dá para segurar os ventos?
E será que os anjos estão impedindo os ventos de soprarem? Claro que não, porque se isto acontecesse, nós estaríamos mortos. Então, ficou claro que a profecia não se entende como se lê. E aí você deve pensar, pastor, como é que se entende? Calma, nós vamos chegar lá. Esse é apenas o primeiro estudo dessa série. Veja um outro exemplo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e confira comigo o que diz o Apocalipse 12. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aí? Na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, você já viu uma mulher assim? Claro que não, não existe. As mulheres são bonitas, não há dúvida nenhuma, mas uma mulher como esta aqui não existe. E se não existe, por que o Apocalipse apresenta uma mulher assim? Percebeu? Mais uma prova de que a profecia não se entende como se lê, até porque uma mulher assim não existe. É ou não é? E se você observar aqui, ó, o capítulo 13, e aqui está o ponto que as pessoas têm medo, ficam assustadas, mas não fique com medo, porque a Bíblia vai nos revelar tudo nesta série do grande conflito. Veja Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí? Imagine uma besta saindo do mar. Isso é assustador, não é? E algumas pessoas acham que é pecado ir à praia porque a besta vai sair do mar. Que absurdo, é ou não é? Sabe por que as pessoas erram? Sabem por que as pessoas interpretam erradamente a Bíblia e pregam uma coisa que a Bíblia não diz, não ensina? É justamente porque não estudam a Bíblia. E você está de parabéns porque está aqui hoje estudando a Bíblia conosco. Em São Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o problema das pessoas. Não estudam a Bíblia, por isso erram. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje você não errará mais, porque nós vamos conhecer a verdade da Bíblia. A Bíblia nos revelará tudo que você precisa saber para vencer nesse grande conflito, para ser vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal. Aliás, eu quero dizer a você o seguinte: Jesus esteve nesse mundo. Jesus veio a esse planeta há mais ou menos 2000 anos atrás. E Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço do pecado e ali na cruz ele estava conquistando a humanidade e vencendo essa luta entre o bem e o mal. Ou seja, nesse grande conflito, Jesus já é vitorioso. E uma grande notícia para você: se você tem Jesus no coração, se você anda com Jesus, então você também é mais do que vitorioso. Não é maravilhoso saber disso? Por isso é importante o estudo da Bíblia. E agora, pense comigo na frase final. Me acompanha aqui. Aqui tem uma frase final para você. Por favor, chegue mais perto. Vamos conversar. Pode chegar mais perto, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Olhe bem dentro dos meus olhos. Está olhando? É o seguinte: eu não te conheço. Não sei o seu nome, não sei quem você é, não sei onde você mora. Mas eu sei que você deve ter suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Deus conhece você e Deus também me conhece. E eu não sei exatamente por que você está aqui hoje estudando a Bíblia. Mas uma coisa eu te digo em nome de Jesus. Em João 8,32 está escrito aqui na palavra de Deus o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade a partir de agora, se você fizer essa série completa, você vai conhecer toda a verdade. E Deus vai libertar você, vai transformar sua vida, vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. E nesse grande conflito, você será vitorioso, você será vitoriosa. Presta atenção, minha amiga, presta atenção, meu amigo. Eu vou orar por você. E Deus te dará a vitória nesse dia e nessa série de estudos bíblicos. Você não quer aceitar fazer o curso completo e não quer ter Jesus no coração e você não deseja ser vitorioso também nessa guerra entre o bem e o mal? Que pergunta que eu estou fazendo. É claro que você deseja, é claro que você quer. E se você assim deseja, se você quer isto, então feche os seus olhos e vamos falar com Deus.
Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse primeiro estudo da Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela revela Jesus, aquele que já venceu na cruz em nosso lugar. Ajuda-nos agora a conhecer melhor a Tua Palavra e a andar nos Teus caminhos. Abençoe essa pessoa que está orando comigo nesse instante e envia o Espírito Santo para fazer o milagre na vida desta pessoa que tanto necessita. Em nome de Jesus. Amém. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez, hoje especialmente, para estudarmos os símbolos das profecias. Hoje você saberá como entender as profecias. E esse tema é maravilhoso, hein? Maravilhoso. Então presta muita atenção, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno e acompanhe comigo. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 10, está escrito como se estuda a Bíblia. Veja só, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha, um pouco aqui e um pouco ali. Querido amigo, querida amiga, a Bíblia Sagrada apresenta todos os temas. Ela revela tudo realmente, como vimos no tema anterior. Então, uma coisa as pessoas não entendem. Por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a volta de Jesus, ela não vai encontrar na Bíblia uma página que fale tudo sobre a volta de Jesus. Também, se ela deseja estudar sobre a morte, a doutrina da morte, você não vai encontrar um índice na Bíblia com todos os temas, e aí você vai lá na página X e encontra tudo sobre aquele assunto. Não, isso não. A Bíblia Sagrada é um livro diferente, entendeu? Ela apresenta todos esses temas, esclarece cada um deles, mas você precisa examinar os textos em lugares diferentes. Você pega um versículo em Isaías, um outro em Mateus, um outro no Apocalipse, um outro em Daniel, um outro em Gênesis, falando do mesmo assunto. Aí você junta todos os textos e aí você entende aquele tema. Por isso o profeta Isaías diz que se estuda a Bíblia da seguinte forma: preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim se estuda a profecia do Apocalipse e também se estuda a Bíblia toda, não só do Apocalipse, mas da Bíblia toda. Então vamos saber hoje alguns detalhes importantes
das profecias para sabermos como devemos entender segundo a vontade de Deus. Então vamos conversar sobre isso, tá legal? Me acompanhe aqui e vamos ver isto na Bíblia. Na Bíblia. Ó, nós vimos na reunião passada, no nosso encontro passado, que a profecia não se entende como se lê, está lembrado? E aí vem a questão seguinte, a mulher vestida de sol, a besta que sai do mar, os 4 anjos nos 4 cantos da terra. Então nós temos algumas palavras-chave. Nós temos palavras principais que aparecem na profecia, como animal, mulher, água, um dia, ventos, chifres, cauda. Por exemplo, você encontra ali a palavra mulher. E aí precisamos saber o que tudo isso quer dizer exatamente. Veja um exemplo aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e agora eu vou ler os versos 1, 2 e 3. Diz assim, ó: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja, uma leitura dessa é confusa para muita gente. Então nós precisamos saber o que essas palavras significam. Por exemplo, quando a profecia fala animal, o que significa animal? Vamos começar por essa daí, tá? Animal. O que quer dizer isso? Em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, fala que Daniel teve uma visão de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Aí no versículo 17, do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz, esses grandes animais que são 4, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó, você pode fazer a mesma coisa com a sua aí, ele diz assim, ó, claramente está bem aqui, Daniel 7:17. Esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então o profeta Daniel, a própria Bíblia diz que animal significa rei. Se forem 4 animais, são 4 reis. Percebeu? Agora, no versículo 23 do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz, o 4º animal será um 4º reino na terra. Então animal pode significar rei ou reino, depende aí do contexto que você está pesquisando. Já sabemos, portanto, que animal significa rei ou reino. Agora, o que significa mulher em profecia? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, como eu estou abrindo aqui, ó, no versículo 23, aí o apóstolo Paulo, ele diz o que quer dizer mulher em profecia. Aqui, ó, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Viu? Então, mulher significa igreja em profecia. Ok? Mulher, igreja. Efésios 5, 23. E o que quer dizer água? Por exemplo, a besta saiu do mar. Água, muita água. O que quer dizer água? Aqui em Apocalipse 17, versículo 15, nós temos a resposta. Observe comigo, acompanhe comigo 17:15 de Apocalipse. Está escrito assim, ó. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, mulher em profecia quer dizer igreja e água em profecia quer dizer povos. Recapitulando, animal, rei ou reino, mulher, igreja e água, povos. E tem muito mais. Me acompanha. Na palavra de Deus, eu vou agora chamar a sua atenção para a expressão dia. Na Bíblia, na profecia, você vai encontrar muito essa expressão dia. Um dia, 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e assim por diante. Então, um dia na profecia equivale a um ano. Está em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Um dia, um ano. Também está em Números 14, verso 34. Algumas pessoas dizem por aí que um dia equivale a 1000 anos. Não é verdade.
Um dia equivale a um ano na profecia. Esse texto de Pedro que diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, ali não é um princípio profético de interpretação. Ali está mostrando que Deus está acima e além do tempo. Que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Tá legal? Então, em profecia, um dia equivale a um ano. E mais, a Bíblia fala também de ventos. Os anjos estavam segurando os ventos. O que quer dizer ventos? Ventos em profecia quer dizer guerras. Está escrito em Jeremias, capítulo 51, versículos de 1 a 5. Ventos quer dizer guerras. Não esqueça. E tem mais. A Bíblia diz que a besta tinha 10 chifres e outra besta tinha 2 chifres. O que quer dizer chifres? Chifre em profecia significam 3 coisas: poder, rei ou reino. Isso está em Apocalipse 17, versículo 12. Percebeu? Chifre quer dizer poder, rei ou reino. E tem mais. Observe agora a palavra tempos. A Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está em Daniel 7, 25. O que quer dizer tempos? De acordo com Daniel 11, verso 13, tempos quer dizer anos. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então, tempos quer dizer anos. E tem mais. A Bíblia diz que o dragão queria devorar a mulher. E dragão em profecia quer dizer Satanás. Está em Apocalipse 12, versículo 9. Dragão, diabo ou Satanás. E tem mais ainda, temos uma outra palavra aqui muito comum na profecia: cordeiro. Diz que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,29, cordeiro refere-se a Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, em profecia, cordeiro quer dizer Jesus. E agora uma palavra que não é muito comum. Diz a Bíblia que o dragão tinha uma cauda, um rabo, e esse rabo arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que quer dizer cauda em profecia? De acordo com Isaías, capítulo 9, versículo 15, cauda quer dizer falso profeta. Veja, cauda quer dizer falso profeta. Quando diz a Bíblia que Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu, significa que com o seu engano, com a sua forma enganosa de agir, com a sua falsidade, Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos. É isso que significa lá Apocalipse 12, versículo 3 e também o 4. Agora, o que quer dizer estrelas? Diz a Bíblia que a mulher tinha uma coroa e nessa coroa 12 estrelas. O que significa estrelas de acordo com a Bíblia? Em Daniel 12, versículo 3, estrelas referem-se aos pregadores do Evangelho. E em Apocalipse 12, verso 4, diz que estrelas está ligada a anjos. Portanto, resumindo tudo, estrelas em profecia quer dizer mensageiros. Mensageiros. Tá legal? E agora que sabemos o significado dessas palavras, então, por favor, me acompanhe agora atentamente no significado geral de tudo isso. O que tudo isso tem a ver comigo e com você. Você viu aí os símbolos das profecias. Agora, com essa tabelinha de conversão profética, você consegue entender qualquer profecia da Bíblia. Vamos a um exemplo? Vamos. Apocalipse 13, versículo 1. Aquilo que é mais contundente no Apocalipse. Veja, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Eu li e não entendi nada. Você leu e não entendeu nada, não é verdade? Agora, com esses símbolos das profecias, nós podemos entender. Quer ver? Vi emergir do mar uma besta. Bom, besta é animal. E já sabemos que animal significa rei ou reino. E diz que a besta sai do mar. Mar é água. E água em profecia quer dizer povos. Então, uma besta que sai do mar não existe. Mas besta, reino. Mar, água, povos. Então, a besta que sai do mar é
um reino que se levanta do meio dos povos. Percebeu agora como dá para entender melhor a profecia? Porque agora você tem a tabelinha de conversão profética. E ainda mais, diz que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifre, você já sabe o que significa chifre. Chifre quer dizer poder, rei ou reino. Nesse caso, uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres é o seguinte, um reino que se levanta do meio dos povos e que tem muito poder, porque tem 10 chifres. Aí você deve estar pensando, pastor, e as 7 cabeças? Se eu falar das 7 cabeças agora, você já descobre quem é a besta logo no segundo tema. Então calma, nós falaremos ainda muita coisa e muita coisa ainda você e eu estudaremos nas profecias. Aqui é apenas um exemplo. Veja um outro exemplo muito claro, aqui no próprio texto do capítulo 12 de Apocalipse. Quando ele diz que ele viu uma mulher, um sinal e uma mulher vestida do sol. Mulher significa igreja. Agora você já sabe. E no Apocalipse existem 2 mulheres. Uma no capítulo 12 e uma no capítulo 17. Portanto, 2 igrejas, 2 caminhos. Pegou? Entendeu? Assim, com esses símbolos das profecias, nós entenderemos qualquer profecia da Bíblia. Não é maravilhoso isso? Claro que sim. E aí você deve estar pensando, pastor, por que a profecia foi escrita nessa linguagem simbólica, aparentemente complicada? Por uma razão muito simples. Quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então Deus permitiu que as profecias fossem escritas em símbolos para que as pessoas não destruíssem a Bíblia, porque se elas percebessem que as profecias falavam e falam delas, então elas destruiriam a Bíblia. Por isso, Lucas 8, verso 10 diz, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Assim, nós entenderemos pela graça de Deus. E agora eu tenho uma mensagem muito importante para você no final desse estudo. Me acompanha. Vem aqui comigo. Me permita agora dizer algo muito importante para a sua vida espiritual. Esse estudo de hoje revela a importância de conhecer bem a Bíblia Sagrada. Satanás, nesse grande conflito entre o bem e o mal, ele não quer que você estude a Bíblia. E não quer que você entenda as profecias. Por isso, a dificuldade para a pessoa parar e estudar a Bíblia. O fato de você estar aqui hoje estudando a Bíblia conosco já é uma vitória, já é uma bênção já na sua vida espiritual. Mas Deus quer fazer muito mais. Assim como Deus está te revelando os símbolos das profecias, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa mais para te revelar. E a revelação maior que Deus quer fazer na sua vida é o plano da salvação. Então, vem aqui um pouquinho, aproxime-se um pouquinho mais. Quero te dizer algo muito importante. O que Deus quer te revelar é algo que o mundo não entende. À medida que você vai estudando a Bíblia, a luz da verdade vai iluminando a sua cabeça e as trevas vão se dissipando. Deus vai tirando as trevas, tirando todas as trevas e vai trazendo luz sobre a sua mente, sobre o seu coração. E o inimigo, que talvez tenha perturbado a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu próprio coração, ele será banido a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia. Porque a luz das profecias, a luz da verdade, vai expulsando as trevas da alma. E com certeza, a luz do Evangelho, a presença de Jesus no seu coração, fará de você um vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Se você crê que a luz do Evangelho, a luz da profecia, a luz da Bíblia pode iluminar a sua vida e te dar a vitória, se você aceita esta mensagem no seu coração, então eu convido você a orar comigo. Então feche os seus olhos agora, aí onde você está, e vamos conversar com Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo estudo de hoje. Desejamos conhecer mais e mais a Tua Palavra e as profecias da Bíblia. Então, mantenha sobre esta pessoa a luz do Evangelho e a presença poderosa do Espírito Santo, fazendo na vida desta pessoa um milagre e preparando-a para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. E que assim as trevas
sejam banidas, sejam dissipadas e que o Senhor Jesus e a sua palavra brilhe no nosso coração. Em nome de Jesus. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Fonte de esperança, fonte de esperança. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Fonte de esperança, é fonte de esperança e de Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso. O tema de hoje é as colunas da verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos perceber nesse versículo que o apóstolo menciona a vinda do Espírito Santo e o chama de Espírito da Verdade e diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Perceba a palavra toda. Toda aqui está no coletivo, mostrando que a verdade não é apenas um aspecto, não é apenas um item, mas a verdade é um conjunto de coisas. Assim como você tem uma cadeira e ela tem 4 pernas, a verdade de Deus é uma só, porém a Bíblia a apresenta em forma de 5 colunas. 5. Nós vamos analisar agora estas colunas da verdade dentro da Bíblia Sagrada e vamos entender o que isto tem a ver no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. De acordo com a palavra de Deus, o que é verdade?
Estamos vivendo numa época em que as pessoas com a mente da era pós-moderna chegam a afirmar o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. Algumas pessoas afirmam o seguinte, que a verdade é relativa, mas a Bíblia Sagrada, ela ensina a verdade. Existe uma verdade absoluta. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10, estou abrindo a minha Bíblia e você poderá fazer a mesma coisa. Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10 também, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida atualizada. Se você usar a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, perceberá a seguinte frase: o Senhor Deus é a verdade. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo que a verdade é Deus. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra, é a verdade. Você crê nisso? Então, diga amém. Você crê que Deus é a verdade? Eu também creio. Parabéns. E agora, o que mais é verdade de acordo com a Bíblia? Aqui no livro de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, este é o Evangelho, está escrito exatamente assim. Observe. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que texto maravilhoso. Aqui Jesus afirma ser a verdade. Então, lá em Jeremias, Deus é a verdade. Aqui em João, Jesus é a verdade. O que mais é verdade, de acordo com a Bíblia? Vejamos aqui na primeira carta de São João, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5 e no versículo 6. Confira comigo o que diz a palavra de Deus. Aqui, versículo 6. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Viu aí? O Espírito Santo é a verdade. Está claro aqui. Então, nós percebemos que não somente 1 João fala isso, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, fala, quando vier o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito Santo é a verdade. Vimos 3. O que mais a Bíblia apresenta como sendo verdade? Voltemos para o Evangelho de São João, no capítulo 17 e no versículo 17. E aqui encontramos uma outra citação de que alguma outra coisa também é verdade. Veja, João 17, verso 17, está bem aqui, Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu? A tua palavra, a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista chega a dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui podemos ver que a palavra de Deus é a verdade. Veja, a palavra, hein? A Bíblia toda. Não é só o Novo Testamento, como alguns dizem, não. É o Velho e o Novo, a Bíblia toda. E mais, vimos até agora 4 colunas da verdade. E a quinta, a última, o que é? Onde está? Abra sua Bíblia no livro de Salmos e vamos ver o Salmo 119, versículo 151 e saberemos qual é a quinta coluna da verdade. Salmo 119, versículo 151, está bem aqui, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Louvado seja Deus por isso. Percebeu? Todos os teus mandamentos são verdade. Se você verificar aqui o verso 142 do mesmo capítulo, está escrito assim, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Bom, agora está claro. Vimos aí as 5 colunas da verdade. Deus, repita comigo, vou voltar para você repetir, tá legal? Vai. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Agora, você pode entender
perfeitamente o que João 16, versículo 13 apresenta. Lá ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Percebeu? A palavra toda está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. E agora você sabe o que é toda a verdade. Mas e aí? O que isso tem a ver comigo e com você? Toda a verdade? Ah, sim, me acompanhe. Me acompanhe aqui, vamos conversar um pouco sobre este importantíssimo assunto. Toda a verdade. Guarda essa palavra, toda. Toda a verdade. Essa é a palavra que você deve guardar no coração. Aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos uma citação incrível. Está em João 8,32. João 8,32 afirma assim, ó. Abra sua Bíblia aí. Estou abrindo aqui a minha. João 8,32. Está bem aqui e fala assim. Aqui está. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vimos que existem 5 colunas da verdade. Aqui no meu computador eu tenho informações importantíssimas para você. Veja, 5 colunas da verdade. Agora Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos com calma, vamos analisar item por item. Falando sobre Deus, Deus sendo a verdade. Quem é Deus? Deus é amor, só Deus merece adoração e Deus é o único que pode nos dar o perdão. Com respeito a Jesus, Jesus é o nosso único mediador, Jesus é o nosso advogado e Jesus é o nosso suficiente Salvador. Falando sobre o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele veio para nos convencer do pecado. Falando sobre a Bíblia, ela nos santifica e nos ilumina e nos conduz à verdade. Falando sobre a 5ª coluna, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor, amor a Deus e amor ao próximo. Assim Jesus resumiu os 10 mandamentos em São Mateus 22, de 34 até o 40. Pois bem, analisamos então as 5 colunas da verdade. Agora Jesus chega a dizer o seguinte, que quem conhece a verdade liberta essa pessoa. A minha pergunta é, será que quem conhecer a verdade de fato é liberta? Será que a verdade tem poder para libertar uma pessoa? E ainda, libertar do quê? Será que é possível alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou será que todos que conhecem a verdade ou que conhecerem a verdade serão libertas? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Vou repetir a pergunta. É possível conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou todos que conhecem a verdade serão libertos? Porque em João 8,32 Jesus afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos analisar a história de uma pessoa que conheceu toda a verdade, mas que não foi liberto. Você vai ver agora a história de uma pessoa que conheceu tudo e infelizmente não foi liberto. Estou falando de Satanás, do diabo. A Bíblia Sagrada afirma que o diabo conhece toda a verdade. Vamos ver? Será que o diabo conhece Deus? Claro que conhece. Ele morou lá em cima, não é? Ele conhece Jesus? Também conhece. E o diabo conhece o Espírito Santo? Também conhece. Satanás conhece a Bíblia? O que você acha? Conhece ou não conhece? Ah, com certeza ele conhece a Bíblia. Satanás conhece os 10 mandamentos? Ora, se ele conhece a Bíblia, provavelmente conhece os 10 mandamentos. Então, concluímos que Satanás conhece toda a verdade. Ora, se Satanás conhece toda a verdade, eu pergunto, por que ele não foi liberto? Qual é o seu problema? Ora, o diabo morou lá no céu, conheceu tudo de perto, visivelmente, literalmente. Mas por que ele é o diabo, se ele conhece toda a verdade? Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que Satanás conheceu tudo e não foi liberto? A resposta está aqui em João 8,44. Aqui está a resposta. Disse Jesus, vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Percebeu? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Então, meu amigo, o problema de Satanás é justamente esse que aparece aqui no verso 44 de João capítulo 8. Ele jamais se firmou na verdade. Olha, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é se firmar nela. A propósito, você conhece a verdade? E pergunto, você está firme na verdade? Fazendo um paralelo, uma coisa é casar, é você se casar. Outra coisa é permanecer casado e feliz. Casar é fácil, permanecer casado e feliz já não é tão fácil. Uma coisa é conhecer a verdade teoricamente, outra coisa é se firmar nela. Ora, o diabo é diabo porque não se firmou na verdade. O problema é que muitas pessoas nos nossos dias se encontram na mesma situação do diabo. Vejam, conhece a verdade, mas não se firma na verdade. Quantas pessoas têm acesso à verdade, têm acesso à palavra de Deus, mas não se firmam na verdade? Deus precisa ter misericórdia de todos nós, especialmente dessas pessoas. Então saiba, há duas formas de se conhecer a verdade. Há aquela forma teórica e aquela que é prática. O que Deus quer de você e de mim é que nós conheçamos a verdade na teoria, mas também conheçamos a verdade na prática. Se você conhecer a verdade na prática, você será liberto, totalmente liberto. Pois Jesus disse, a verdade vos libertará. O problema é que nos nossos dias existem muitas campanhas de libertações. Muitas religiões, muitas igrejas fazem campanhas de libertações. Já ouviu falar disso? Eles distribuem um envelope, a pessoa coloca uma grande oferta ali dentro, proporcional à sua fé. E depois, essas pessoas levam esses envelopes ali e participam de 7 sextas-feiras ou de 7 terças-feiras, de uma campanha A, campanha B, sessão do descarrego. Não é verdade? Você sabe disso, entendeu? E aí o pastor coloca a mão na cabeça e o pastor põe a mão ali e diz assim, ó, você está com a dor na cabeça? Pois é, isso é um demônio. E põe a mão ali e diz, demônio, Satanás, não sei o quê, em nome de Jesus, sai! E dá um grito. Você já viu isso, não já? Pois é, eu quero te dizer o seguinte, nós respeitamos todas as pessoas, pode ter certeza disso, mas uma coisa tem que ficar muito clara. O fato de uma pessoa entrar com uma dor de cabeça numa igreja e sair sem a dor da cabeça não significa que ela foi liberta. Ela ficou sem a dor, tudo bem, mas libertação não é isso. A pessoa entrar numa igreja com uma dor na coluna e sair sem a dor não significa que ela foi liberta de acordo com a Bíblia. Ou seja, a verdadeira libertação, ela vem não quando alguém coloca a mão na tua cabeça e dá uns gritos e faz uma determinação. A verdadeira libertação vem quando você conhece a verdade. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente através do conhecimento da verdade que Deus liberta você. E eu creio na libertação. Você também crê. Eu tenho feito orações e Deus tem libertado muitas pessoas. Mas não se esqueça de uma coisa, a verdadeira libertação, que é uma libertação do pecado, das garras de Satanás, a libertação da ignorância, a libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, só vem quando a pessoa conhece a verdade. Aí sim vem a verdadeira libertação. Eu pergunto, você quer ser liberto de todo o pecado? Quer ser liberto de toda a armadilha de Satanás sem pagar um centavo? Então é aqui. É aqui, nesse curso, nessa igreja, nessa casa, nesse lugar, aí onde você está estudando a Bíblia, é justamente aqui que Deus vai libertar você totalmente. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem mais, me acompanhe, me acompanhe. A palavra de Deus nos ensina a verdade. E nós temos muitas coisas importantes para te dizer. Presta atenção, presta atenção. Ó. Onde está a verdade? Já conhecemos a verdade, mas onde está a verdade? Será que a verdade está entre as religiões? Está entre a liderança religiosa? Você conhece a verdade? Onde está a verdade? Como saber onde ela se encontra? Como viver a verdade? Esta é uma pergunta muito interessante. Você sabe agora que o inimigo conhece toda a verdade, mas ele não se firmou nela. E por isso ele não foi liberto.
E aquele que conhece toda a verdade e não se firma nela, está na mesma condição do anjo rebelde. Sabe o que diz Oséias capítulo 4, versos 1, 2, 3 e 6? Diz assim, ó: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Na terra só prevalece assassinatos, mentira, falso juramento, roubos e adultérios. Por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece. Diz o verso 6 de Oséias capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, as pessoas estão sendo destruídas não porque não tem cheque especial, não porque não tem casa na praia, não porque não tem um carro 0 quilômetro, não é por isso não. As pessoas estão sendo destruídas porque falta o conhecimento. E Deus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta é, a verdade liberta do quê? Ela liberta dos vícios, da depressão, liberta da dúvida, do medo, da ignorância. A verdade liberta da solidão, do vazio da alma. A verdade liberta a pessoa das garras de Satanás. Olhe bem aqui, chega mais perto. Se aproxime. Vamos conversar um pouquinho. Já somos amigos, não é mesmo? Então vou lhe dizer uma coisa muito importante. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é a própria verdade. Ele ama você. Você veio hoje estudar este assunto, não veio por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente feliz, transformada. Por isso, você precisa conhecer a verdade cada dia mais. O tema não para por aqui. Você deve continuar pesquisando, se aprofundando cada vez mais, porque assim a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Quer ser transformado? Quer ser uma nova criatura? Quer andar na verdade? Quer ser salvo? Quer ter Jesus no coração? Quer receber as virtudes do sangue de Jesus? Quer que se cumpra na tua vida a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ah, se você deseja, meus parabéns. Então, se você deseja, aonde você estiver, fique de joelhos. Ajoelhe-se, porque eu vou me ajoelhar agora e nós vamos orar a Deus de joelhos, demonstrando a nossa decisão, a nossa entrega a Jesus para seguirmos a verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Abençoa esta pessoa que está de joelhos orando comigo. Manifesta sobre a vida dela o poder do Espírito Santo e que se cumpra a tua palavra de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, como pastor da tua igreja e em nome de Jesus, peço uma bênção para este homem, para esta mulher, para esta pessoa que ora comigo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus, a ti me entregarei, sim, tudo a ti darei, com resolução, submisso irei, depor-me aos pés do
Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. O tema de hoje é um tema impressionante, forte, e eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você pudesse abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque o tema de hoje é a estratégia do inimigo. Na verdade, o inimigo tem planos para destruir as pessoas, mas o nosso Deus tem um plano especial, que é o plano da salvação. E hoje você vai saber a estratégia do inimigo. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: nesse grande conflito entre o bem e o mal, o inimigo pretende elaborar alguns planos e pretende destruir as pessoas de uma forma muito inteligente, que as pessoas não percebam que aquilo é uma obra dele. Mas Deus ama tanto você, Deus nos ama tanto, mas tanto, que ele revelou na sua palavra a estratégia do inimigo para que nós não viéssemos cair nas suas ciladas. No livro de Daniel, no capítulo 7, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fala de 4 animais. No versículo 4 fala do primeiro animal, que era um leão com asas. Depois, no versículo seguinte, fala de um urso com 3 costelas na boca. Depois fala de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois fala de um animal terrível e espantoso, que tem 10 chifres e que tem dentes de ferro e unhas de bronze. Estranho, você não acha? Pois é. Aqui em Daniel, no capítulo 8, falando desse mesmo assunto, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito assim, ó. Veja só. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Presta atenção agora. E deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Esse texto está dizendo que Satanás tem um plano de jogar a verdade por terra. Lembra do estudo anterior sobre as colunas da verdade? A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os 10 mandamentos? Pois é, aqui em Daniel 8, verso 12, Deus nos adverte e revela dizendo, Satanás pretende jogar a verdade por terra. E se você ler Romanos 1, 25, lá diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então lá em Romanos, a revelação de Deus diz, eles irão mudar a verdade é mentira. Aqui em Daniel diz, eles vão jogar a verdade por terra. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar a verdade por terra? Analisemos, a primeira verdade é Deus. Será que o diabo pode jogar Deus por terra? Claro que não. Será que o diabo pode jogar Jesus por terra, segunda verdade? E o Espírito Santo? E a Bíblia? E os 10 mandamentos? Será que o diabo tem esse poder todo? Com certeza não. Ele não pode. Ora, se ele não pode fazer isso, então como entender Daniel 8, versículo 12? Que lançou a verdade por terra. Pois é, aqui está um ponto crucial. E para você entender isso, me acompanhe em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, você vai acompanhar agora. E você irá entender qual é o caminho, qual é a estratégia de Satanás a fim de jogar a verdade por terra. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 17, lemos assim, Veja aqui, Apocalipse 17, está bem aqui. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Impressionante, não é? É, meu amigo. Então agora entenda bem. Mulher, aqui está uma mulher. Satanás usaria uma mulher. Mas em profecia, o que significa mulher? Lembra?
Mulher significa igreja. Portanto, esta mulher do capítulo 17 representa uma igreja. Uma igreja que o inimigo usaria para pisar na verdade. E por que Satanás usaria uma igreja? Ora, essa é uma grande estratégia. Porque se o diabo coloca uma igreja, e nesta igreja tem Bíblia, tem oração, tem cânticos, tem tudo isso, as pessoas com certeza seriam atraídas. Você sabe, há muitas pessoas que chegam ao ponto de dizer o seguinte, ó, onde falar de Deus para mim tá bom. Falou de Deus, amém. Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque Apocalipse 17 revela que Satanás usaria uma mulher. E mulher em profecia significa igreja. O diabo usaria uma igreja para pisar na verdade. Mas como é isso? Aqui, ó, no versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, isto é, uma igreja. Lembra? E diz, montada numa besta, tal, sobre a besta falaremos um outro dia. Aí o versículo 4 diz, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Isto aqui está dizendo que essa mulher é muito rica, uma igreja muito rica. E o versículo 5 diz, aliás, o versículo 4 ainda, diz, na sua mão trazia um cálice de ouro, e dentro do cálice tinha abominação, imundícia e prostituição. Esse cálice representa as doutrinas, os ensinamentos desta igreja. E o que tinha dentro do cálice como abominação. O que é abominação? Em Apocalipse 21, versículo 27, diz que quem pratica abominação não será salvo. Ou seja, quem beber do cálice dessa mulher não será salvo. Lá em Provérbios 28, versículo 9, diz que abominação é fugir da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Lá diz, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Portanto, a abominação é alguma coisa que desagrada a Deus, que é repugnante aos olhos de Deus. Então, a Bíblia diz que essa mulher tinha um cálice, e dentro do cálice tinha abominação. Isto é, esta mulher, que representa uma igreja, teria uma doutrina que leva as pessoas a fugirem da verdade, a fugirem dos mandamentos, mas de uma forma suave, em nome de Deus. Percebeu a estratégia bem montada, bem bolada? Depois, dentro do cálice, tinha também, além da abominação, tinha imundícia. Imundícia, sujeira. Nesse caso, é uma sujeira espiritual. E lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 e 27, diz que esta imundícia está ligada à idolatria. E também a um coração duro, coração de pedra. Portanto, a imundícia que, de acordo com a Bíblia, aparecia no cálice dessa mulher, simboliza a idolatria e também a dureza de coração. E por último, tinha dentro do cálice a imundícia da sua prostituição, ou seja, havia prostituição. De acordo com a Bíblia, prostituição seria a atitude desta igreja mudando a verdade em mentira, ou seja, prostituindo a verdade. Quando a Bíblia diz uma coisa e esta igreja diz outra, ela está nada mais, nada menos que prostituindo a palavra de Deus, prostituindo a verdade. A verdade é essa aqui, mas as pessoas dizem outra coisa. Isto é, prostituir a verdade. E para entendermos isso, podemos dar uma olhadinha em Romanos 1, 25, que diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então você percebeu que esta mulher, com todas essas características, refere-se a uma igreja. E o versículo 5 diz que na sua fronte, na fronte da mulher, na testa dela, estava escrito Babilônia. A palavra Babilônia aí significa confusão. Neste caso, confusão religiosa. Estava escrito Babilônia, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Mãe das meretrizes? O que quer dizer meretriz? Meretriz quer dizer prostituta. Neste caso, esta mulher é mãe das meretrizes, no plural. Isto é, esta mulher é a igreja mãe e as meretrizes são as filhas dela. Ou seja, a mãe é uma igreja
e as meretrizes, as filhas, são também igrejas. Você está diante de um complexo religioso. Você está diante de um grande movimento religioso que envolve a igreja mãe e as igrejas filhas. A mãe é prostituta e as filhas também são. E tudo isso nas mãos de Satanás. Em Apocalipse 3, versículo 9 e Apocalipse 2, versículo 9 também afirma ali, usando uma frase, Deus adverte para que nós tomemos cuidado com a sinagoga de Satanás, isto é, com a igreja de Satanás. Aqui no versículo 6 de Apocalipse 17 está escrito, E então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos? Porque no passado, esta mulher, que representa uma igreja, assassinou muitos cristãos. E o sangue desses cristãos foi derramado. Por isso a Bíblia fala que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Meu amigo e minha amiga, esta mulher, com essas características todas aqui, é símbolo de uma igreja. E as meretrizes representam igrejas que saíram desta mãe. A pergunta é, que igreja é essa? Onde ela está estabelecida? A palavra de Deus responde tudo isso. Me acompanhe e vamos analisar isso. Preste atenção, hein? E se você é uma pessoa sincera de coração, você irá entender perfeitamente e não só entender, como irá aceitar também a palavra de Deus. Aqui em Apocalipse 17, no verso 3, diz que a mulher estava montada numa besta e a besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Veja agora o que diz o Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está a resposta. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Percebeu? Então, esta mulher está estabelecida num lugar geográfico onde tem 7 montanhas, 7 montes. E você sabe, Roma é a cidade das 7 colinas. Portanto, esta mulher, ou seja, esta igreja está estabelecida em Roma. Esta igreja é a igreja romana. A igreja romana, com essas características todas de riqueza e que estava embriagada com sangue, porque na Idade Média ela perseguiu, matou muitos cristãos. Assim, Satanás usaria esse movimento religioso, não só da mãe, como das igrejas filhas que saíram dela. Satanás usaria tudo isso, sabe para fazer o quê? Para dizer meias verdades, para misturar verdade com mentira. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, as pessoas, muitas vezes, aceitam qualquer pregação, qualquer mensagem, e na hora do desespero, as pessoas procuram qualquer religião e vai seguindo. Tome cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você precisa seguir o caminho certo, a verdade. Satanás usaria esse movimento religioso que acabei de apresentar a você para pisar na verdade, para jogar a verdade por terra. Será que a verdade já foi lançada por terra no seu coração? Então vamos conversar sobre isso. Será que a verdade, chega mais perto, será que a verdade de Deus já foi lançada por terra na sua vida? Será que você também não está vivendo hoje um momento de dificuldade na sua vida espiritual? Será que você também não passou por algum tipo de engano? Eu vivi nesse engano durante algum tempo, mas a verdade me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos nossos próximos temas, você compreenderá muito melhor tudo isso. Mas tome cuidado, porque Satanás usaria movimentos religiosos para enganar você. Mas em nome de Jesus, você não será enganado, porque Cristo Jesus te colocou aqui para você conhecer toda a verdade da palavra de Deus. Você quer ser firme na verdade? Quer andar na verdade? Quer se libertar de todo o engano, de toda a estratégia do inimigo? Se você deseja isso,
Então, meu amigo, meus parabéns para você. Minha amiga, meus parabéns para você também. E agora eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os olhos e orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome pelas revelações da tua palavra. Nós percebemos agora que o inimigo usaria movimentos religiosos para pisar na verdade. Mas também sabemos que o Senhor iria enviar uma bênção especial para nos livrar das garras e das estratégias do inimigo. Nesse instante eu te peço uma bênção em favor dessa pessoa que está estudando a Bíblia conosco, para que ela não seja enganada jamais, mas que a luz da verdade brilhe em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como podes deixar de viver este amor, o amor sem igual que por ti se entregou? Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão, tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você hoje para fazer um estudo muito importante. O tema de hoje é Deus e o conflito. Como estudamos nas reuniões anteriores, percebemos que existem as colunas da verdade. E percebemos também que existe aí a estratégia do inimigo para pisar na verdade. Hoje saberemos como aconteceu esse atentado à primeira coluna da verdade, que é Deus. Veremos então a doutrina sobre Deus dentro do contexto do conflito, do grande conflito. A primeira pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus para você? De acordo com Jeremias, Deus é a verdade. Mas você pode dizer que Deus é o Criador, que Deus é o Pai de Jesus Cristo, que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo isso está correto, mas isto não prova ainda que você conhece a verdade, que você conhece Deus. Então, quem é Deus? De acordo com a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, lemos assim a respeito de Deus. 1 João 4, verso 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus,
pois Deus é amor. Percebeu? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, será que as pessoas conhecem a Deus? Uma outra pergunta deve ser feita. As pessoas amam? Ora, se as pessoas amam, elas conhecem a Deus. Se elas não amam, não conhecem a Deus. Porque a Bíblia fala, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O grande problema é que, se Deus é amor, é uma verdade, mas o problema é o seguinte, é que Satanás é ódio, é mal. E lá em Daniel capítulo 8, versículo 12, está escrito que Satanás pretende lançar a verdade por terra. Como é que Satanás jogaria a verdade sobre Deus por terra? O diabo pode jogar Deus por terra? Não, claro que não. Ele não pode, jamais, nem podemos pensar uma coisa dessas. Mas já que ele não pode fazer isso, então o que ele faria para pisar na primeira verdade que é Deus? É simples. Você analisando no contexto da Bíblia, perceberá 3 atributos que nós vamos agora usá-los para Deus. Primeiro, Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Segundo, só Deus é digno de receber adoração. Está em Mateus capítulo 4. E terceiro, só Deus pode perdoar o pecador. Está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Repetindo, Deus é amor, só Deus é digno de receber adoração e só Deus pode dar o perdão. Então, como é que Satanás colocaria esta verdade aí no contexto do conflito para pisar nela? É simples. Satanás sempre alimentou no coração um desejo terrível. Presta bem atenção. Um desejo terrível. Eu vou ler para você o livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele menciona exatamente a respeito deste assunto. Na verdade, o que eu vou ler aqui é o sonho de Lúcifer. O sonho de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12. Do versículo 12 até o versículo 14. Tá legal? Presta bem atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei... Olha aqui, chega mais perto, Pode vir, mais pertinho, vem mais. E serei semelhante ao Altíssimo. Você viu o sonho de Lúcifer? Viu o plano dele, o que ele estava maquinando na sua cabeça? Ele estava pensando algo absurdo mesmo. Ele pensava o seguinte, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Que absurdo, você não acha? Satanás querer ser semelhante ao Altíssimo, querer tomar o lugar de Deus. É isso que o profeta Isaías está falando aqui. E aí, é possível isso? Claro que não. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele foi expulso do céu e com ele os seus anjos. Então esse sonho dele caiu por terra. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele foi expulso do céu. Ele pecou. O pecado da rebelião, o pecado contra Deus, o levou a cair, a ser expulso. E realmente Satanás foi expulso do céu. E infelizmente, sabe para onde ele veio? Infelizmente, ele veio para a terra. E ao chegar aqui, ele começa a trabalhar para levar o Adão e a Eva ao pecado. E vejam qual foi a estratégia que ele usou para levar Adão e Eva ao pecado. Me segue, me acompanha. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Gênesis. E vamos ver o que é que Satanás fez exatamente para levar o primeiro casal ao pecado. Você percebeu que ele queria ser semelhante ao Altíssimo e não conseguiu, é claro. Então, ao ser expulso do céu, ele vem para a terra e vai para o primeiro casal tentar o que ele não conseguiu. Veja aqui,
Gênesis capítulo 3, versículo a partir do 1. Fala, a serpente era mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, e ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, para que não morrais. E aí vem o versículo 4, diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Número 5. Olha agora o número 5. Pode chegar até um pouquinho mais perto que eu vou ler para você ouvir bem atentamente. Verso 5, ó. Porque Deus sabe, disse Satanás, Deus sabe que no dia, atenção, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Percebeu? Ele lá em Isaías queria ser semelhante ao Altíssimo, não deu certo. Agora aqui para Adão e Eva ele diz, olha, coma do fruto e você será como Deus. O que ele tinha de sonho no coração, ele agora passou para a Eva e também para o Adão. Infelizmente o Adão e a Eva pecaram e infelizmente este mundo foi entregue a esta estratégia terrível, ao pecado. E aí, nos dias de hoje, Satanás continua trabalhando a fim de jogar a verdade sobre Deus por terra. Lembre-se, Deus é amor, só Deus é digno de adoração e só Deus pode dar o perdão. Satanás queria dominar lá em cima e ser semelhante a Deus lá, não deu certo. Tentou aqui o Adão e a Eva e eles caíram em pecado. Mas o diabo continua a lutar e ele quer lutar cada dia mais a fim de levar você a se afastar de Deus, a levar você a ter a verdade sobre Deus por terra no seu coração. Mas Satanás não vai conseguir em nome de Jesus. Mas ele tem insistência, hein? Observe o que diz a Bíblia a respeito deste tão delicado assunto. De acordo com a Bíblia, alguma outra pessoa pode receber adoração? Por exemplo, um anjo. Se um anjo aparecer para você, agora, um anjo de Deus, você acha que o anjo poderia ser adorado? Nos nossos dias existem aí doutrinas sobre os anjos. E algumas pessoas acham que os anjos devem ser adorados. Quando o anjo apareceu para Maria, a Virgem Maria, será que ela adorou o anjo? Quando o anjo apareceu para São João no Apocalipse, será que ele adorou também o anjo? Vejamos o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Confira comigo. Aqui está, ó. 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Percebeu? Olha, o anjo disse, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E o anjo diz, adora a Deus. Que anjo, hein? Esse é o anjo verdadeiro. João se prostrou aos pés dele e disse, não faça isso, adore somente a Deus. Que bênção. E tem mais. Vamos ver o que aconteceu agora com o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro. O que ele falou, o que aconteceu com ele e Cornélio nesse contexto de adoração. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, encontramos exatamente esta citação. Atos 10, versículos 25 e 26. Está escrito, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse, ergue-te, que eu também sou homem. Veja que Pedro não aceitou a adoração, veja que o anjo não aceitou a adoração, ou seja, de acordo com a Bíblia, só Deus deve ser adorado e mais ninguém. E Satanás queria ser adorado lá no céu e não deu certo. Aqui na terra ele tenta ser adorado. E a Bíblia afirma que só Deus deve ser adorado. Em outras palavras, a verdade sobre Deus, Satanás tem procurado pisar ao mudar esse princípio da Bíblia. Hoje, em nossos dias, existem pessoas que adoram o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as estátuas,
Tem pessoas que praticam a verdadeira idolatria. E existem ainda pessoas cristãs que se curvam diante de pessoas, diante de líderes religiosos, diante de pontífices religiosos. Há pessoas que se curvam diante dos homens. E a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus. Quando Satanás coloca aí um líder religioso para ser adorado, ele está pisando na verdade. Quando Satanás coloca aí uma doutrina de que o homem pode perdoar o pecado do homem, que a pessoa pode confessar os seus pecados para um outro homem, com esta ideia, ele está pisando nesta verdade. Porque a verdade sobre Deus é amor, só Deus merece adoração e só Deus pode trazer o perdão. Então, resumindo, o que o diabo quer é misturar a verdade com a mentira. Ele quer que as pessoas até frequentem alguma religião, mas que não amem, que não tenham amor no coração. E as pessoas que não amam a Deus e não amam ao próximo, não têm amor no coração, têm uma religião falsa, uma religião de fachada, uma religião de aparência. É isso que Satanás quer, que as pessoas vivam de aparência. E aí está uma estratégia dele. Aí você percebe que a verdade sobre Deus vai sendo minada e pisada. E quando as pessoas adoram o homem, adoram as coisas, se curvam diante disso, a verdade sobre Deus continua sendo pisada. E quando os homens confessam os pecados para o próprio homem, aí também a verdade vai sendo pisada. Desta maneira, Satanás tem pisado na primeira verdade e tem lançado por terra. Como diz Daniel 8,12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Agora, me acompanhe. Me acompanhe aqui. Olha aqui. A palavra de Deus nos diz assim, aqui no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 4. Está escrito assim: ouvi a voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. O que é isso? Isso é o seguinte, conforme vimos nos estudos anteriores, Satanás usaria uma igreja para pisar na verdade. E agora Deus está dizendo para você, sabe o quê? Que você deve sair do erro e vir para a verdade. Deve sair do caminho errado e seguir o caminho certo. Você deve adorar somente a Deus. E deve confessar os seus pecados somente a Deus em nome de Jesus. E deve ser um cristão que ame a Deus e que ame também o próximo. Assim, a verdade da palavra de Deus será restaurada no seu coração. Você deseja ter a verdade de Deus restaurada no seu coração? Você quer que eu ore por você para que a verdade de Deus seja restaurada na sua vida? Se você deseja assim, se esse é o desejo do seu coração, então eu lhe convido a abaixar a cabeça, fechar os olhos e orar comigo. Ó Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é digno de ser honrado, adorado e glorificado. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos para que possamos adorar somente o Senhor e que esta pessoa que está estudando a Bíblia comigo agora, que ela seja uma adoradora verdadeira, um adorador verdadeiro daquele que fez o céu e a terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal.
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Olá, tudo bem? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre Jesus e o grande conflito. Aqui em João 14, verso 6, está escrito: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a maior verdade sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém será salvo senão por ele. A questão é a seguinte: lá em Daniel 8, verso 12, diz que Satanás jogaria a verdade por terra. E para fazer isso, Satanás usaria a igreja romana e as suas filhas. E assim, Satanás pisaria na verdade. Jesus é a verdade. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar Jesus por terra? Claro que não, absolutamente não. Então, como ele trabalharia para pisar na verdade sobre Jesus? De acordo com a Bíblia, Jesus é o nosso único mediador, está aqui em 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o único mediador, Jesus é o nosso advogado, que está interligado uma coisa com a outra, e Jesus é o nosso suficiente e poderoso Salvador. Então Satanás odeia Jesus Cristo. Esse ódio começou lá no céu. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, ó: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí o verso 8 continua descrevendo essa guerra. Percebe aí a ira do dragão, e nesse caso o dragão é Satanás, contra Miguel. Nesse caso Miguel é Jesus. Então, desde o céu, Satanás odeia Jesus Cristo. E por isso ele começou uma terrível perseguição a Jesus. O resultado é que Satanás foi expulso do céu. E aqui na terra, Satanás continuou esta perseguição a Jesus. Quando Maria ficou grávida e Jesus então estava para nascer aqui nessa terra, para nos salvar do pecado, Satanás fez de tudo para conturbar o nascimento de Jesus. Inclusive, na época, algumas mulheres tinham casos com alguns sacerdotes e depois os sacerdotes diziam a elas, diga que a sua gravidez é obra do Espírito Santo, porque eu sou um sacerdote e você teve um caso comigo. Então, se você está grávida, é obra do Espírito Santo. E essa ideia começou a ser usada, espalhada naquela época. E quando a Maria ficou grávida e disse que era obra do Espírito Santo, então muitas pessoas não acreditaram, achando que Maria era mais uma vítima daquele sistema pecaminoso entre os homens maus. Satanás armou tudo para tentar conturbar o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu atrapalhar, Jesus nasceu, e quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos de idade, Satanás entrou em Herodes e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A intenção era matar Jesus, mas Deus protegeu Jesus e Jesus foi levado para o Egito. E ali ele foi protegido. Mais uma vez, Satanás perdeu a batalha. Perdeu no céu e perdeu ali no nascimento de Jesus. O tempo passou, Jesus cresceu
e aos 30 anos, Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E aí, após o batismo, aconteceram algumas coisas muito interessantes que nós vamos conversar agora. Me acompanhe, por favor. Vamos analisar exatamente o que aconteceu ali após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi batizado e após esse batismo, ele foi ao deserto. E diz a Bíblia em São Mateus capítulo 4, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí apareceu o tentador e disse, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem a segunda tentação, lança-te daqui abaixo, e aí vem a terceira tentação, e a terceira é que eu gostaria de destacar com você. Por favor, me acompanhe aqui em São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4, versículo 8. Aqui está a terceira tentação. Versículo 8. Então levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que absurdo. Satanás pediu a Jesus que o adorasse e disse, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí diz o versículo 11, ou melhor, o versículo 10, Mateus 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que maravilha! Jesus foi firme ali. E você pode perceber que Satanás sempre tentando levar Jesus a cometer algum pecado, algum deslize, e sempre tentando atrapalhar o plano da salvação. A ira de Satanás contra Jesus começou lá no céu, depois veio para a terra, e como você pode perceber aqui, em cada fase da vida de Jesus, ali está Satanás tentando atrapalhar. Onde Jesus ia, tinha uma pessoa com problema, uma pessoa cega, uma pessoa aleijada, uma pessoa possessa, uma pessoa com algum tipo de problema. Ou seja, Satanás colocava o problema ali e Jesus chegava e tirava o problema. Jesus colocava a mão e curava as pessoas. Jesus chegava e os demônios iam embora. Jesus libertava aquela pessoa. E assim, toda a vida de Cristo foi uma vida também envolvida no grande conflito. De um lado, Satanás perturbando, atrapalhando. Do outro lado, Jesus amando, curando, libertando, salvando as pessoas. Até que o tempo foi passando. E chegou o momento em que Jesus deveria ir a Jerusalém. E ali Jesus deveria ser entregue, deveria ser preso e deveria ser morto. E aí aconteceu um fato muito curioso que nós vamos ver na Bíblia. Mas antes de ver, quero lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Satanás queria que Jesus morresse? Sim ou não? Na sua opinião, você acha que o diabo gostaria que Jesus morresse? Vamos pensar. Se Jesus morresse, o que o diabo ganharia com isso? Aparentemente nada. Pelo contrário, a morte de Cristo seria a derrota de Satanás. Mas se Satanás não tentasse Jesus, se Jesus não morresse, o que teria acontecido? Percebe? Satanás, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria quem é cristão ou quem não é cristão. Ele mataria quem serve a Deus ou quem não serve. Resposta. Se o diabo pudesse matar e ele matasse um cristão, o que o diabo ganharia com a morte de um cristão? Não ganharia nada, porque o cristão morreria salvo e a morte do cristão ainda poderia salvar outras pessoas. É ou não é? Agora, se o diabo matar uma pessoa que não é cristã, além da pessoa morrer perdida, então Satanás ali conseguiu tirar uma vida. Logo, se ele pudesse matar, ele mataria uma pessoa não cristã. Agora, e no caso de Jesus? Satanás queria que Jesus morresse ou não? Resposta. Houve um tempo em que Satanás desejou a morte de Cristo. Mas houve um tempo em que ele não desejou a morte de Cristo. Houve um tempo em que ele queria que Jesus pecasse. Pecasse. A ideia era essa. Por isso que aqui em Mateus 4, ele tenta Jesus para Jesus pecar.
E à medida que Jesus não cai, não cai, não cai, não cai, veja então o que aconteceu. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia e veja o que diz São Mateus 16. São Mateus 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Está escrito: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. Pedro, atenção, hein? Atenção. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebeu? Veja, Satanás queria que Jesus morresse aqui. Satanás usou Pedro para dizer a Jesus: ó Jesus, se você sabe que vai a Jerusalém, que vai ser preso e que vai morrer, então não vá, fique aqui. É óbvio. Mas Jesus percebeu que por trás desse conselho de Pedro estava Satanás. E por isso disse: arreda-te, Satanás. Assim, Satanás tentou de todas as formas, de todas as maneiras, ele tentou atrapalhar o plano da salvação. Não conseguiu. Ele foi derrotado em tudo. Todas as vezes que ele se confrontou com Jesus, ele perdeu. E hoje ele vai perder mais uma vez, porque você já foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. E aquele que é alcançado pelo sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. O maligno pode até tentar alguma coisa, mas ele não consegue, porque quem está em Jesus é uma nova criatura e é mais do que vencedor. 2 Coríntios 5, verso 17. Meu amigo e minha amiga, se o diabo perdeu todas na luta, no conflito entre o bem e o mal, então como fica Daniel 8,12 que diz: lançou a verdade por terra? Me acompanhe. Vamos analisar esse ponto final do nosso estudo. Como entender este assunto tão delicado e tão importante? Vamos lá. A palavra de Deus nos apresenta a profecia de que Satanás pisaria na verdade. A questão é a seguinte: aqui no meu computador eu tenho algumas informações importantes. Veja, Satanás foi ousado, muito ousado, e tentou de tudo para atrapalhar Jesus. Agora que ele não conseguiu, que ele perdeu todas, e quando Cristo morreu na cruz, Satanás estava definitivamente derrotado. Então agora o que ele faz? Agora ele quer mudar as doutrinas sobre Jesus. Agora ele quer mexer com você e comigo. Agora aí está o ponto. Já que ele não conseguiu mexer com Jesus, não conseguiu atrapalhar Jesus, ele agora quer mexer na doutrina de Jesus e também na vida daqueles que querem seguir Jesus. Veja, há um só mediador, há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. A igreja romana foi usada pelo inimigo para fazer, sabe o quê? Para colocar outros mediadores no lugar de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é o único mediador, mas a igreja romana colocou a intercessão dos santos. E tem um santo que intercede pelos problemas das pessoas. Você já percebeu isso? Por exemplo, existe o santo das causas impossíveis. Existe o santo dos endividados. Existe o santo casamenteiro. Esse você conhece, é ou não é? Existem santos para resolverem os problemas das pessoas. E as pessoas são devotas desses santos e dessa forma estão colocando um santo ou um homem no lugar de Jesus. E com isso a verdade sobre Jesus é pisada, é lançada por terra, com esta tal de intercessão dos santos. Eu quero dizer a você que nenhum personagem bíblico, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Maria, nem o João, nem o Pedro, nenhum pode interceder por nós. Só Jesus é o nosso mediador. Só Jesus pode interceder por cada um de nós. Satanás quer mexer na doutrina de Cristo. E, na verdade, Satanás quer esconder as seguintes verdades.
Ele quer esconder de que Jesus é o único mediador, ele não quer que você saiba disso. Ele quer esconder que Jesus intercede por você todos os dias. Ele quer esconder que só Deus, através de Cristo, pode perdoar os seus pecados. Ele quer esconder que temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele quer esconder as verdades bíblicas e uma delas é que Jesus está voltando e desta forma o inimigo vem jogando a verdade por terra na vida daqueles que não estudam a Bíblia, daqueles que seguem doutrinas de homens e daqueles que não buscam a verdade. Assim, a doutrina sobre Cristo, infelizmente, tem sido pisada. E a última, Satanás está espalhando por aí uma ideia de que Jesus não é Deus e de que Jesus teve uma natureza caída e pecaminosa. As mensagens torcidas têm criado forças por aí. Mas tome cuidado, porque as doutrinas de homens estão sendo colocadas por Satanás para pisar nessa verdade. Mas a verdade é que Jesus venceu todos os conflitos entre o bem e o mal. E quando morreu na cruz, nos garantiu a vitória. E quero dizer mais a você. Se você estudar a Bíblia como deve estudar, e seguir a verdade de Jesus como deve seguir, ter Jesus no coração, se você abrir o coração para Jesus, se você seguir os passos do Senhor Jesus, se você fizer hoje uma entrega total da sua vida a Jesus, eu tenho certeza absoluta que a verdade de Deus será restaurada na sua vida. E mais, eu tenho certeza absoluta que Deus fará o maior milagre no seu coração. Lembre-se, em Jesus somos vencedores. E o sangue de Jesus tem poder para expulsar Satanás da vida de quem quer que seja. E se o diabo está perturbando a sua família, se o diabo está perturbando a sua casa, se há uma obra maligna na sua vida, se você está preso em algum vício, se você está preso em alguma artimanha do inimigo, nesse momento, Deus vai te libertar das garras de Satanás. Creia. Há poder no sangue de Jesus. E se você crê assim, então abra o coração para que a verdade seja restaurada na sua vida. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque Jesus venceu e nós também somos vencedores em Jesus Cristo. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que está orando comigo nesse instante e que o teu poder se manifeste na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você e pra mim depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria.
quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir,